Nessa primeira rodada do Brasileirão, a primeira polêmica da arbitragem está no jogo São Paulo e Flamengo. Nós vamos analisar agora nesse vídeo o lance, as imagens que foram vistas pelo VAR e o porquê que eles tomaram a decisão de não marcar o pênalti para o Flamengo e mantendo assim, a decisão de campo de não pênalti. No lance, já devemos descartar duas situações. A queda do Arrascaeta, já que ela não interfere em nada do lance, após o chute, após todo o movimento, talvez apenas uma tentativa de induzir o árbitro a marcar o pênalti ou chamar a atenção do VAR para ter a revisão. E uma possibilidade de um toque proposital do Alan Franco. O movimento dele foi natural, não foi proposital. Não houve uma tentativa proposital dele de impedir o chute. O que devemos analisar é o toque que teve entre o Alan Franco e o Arrascaeta foi suficiente para atrapalhar o chute dele e o movimento ou não foi suficiente. Em um primeiro momento, a minha opinião foi de não pênalti, já que nas imagens foi mostradas no ao vivo, enquanto o jogo ainda não havia acabado, nada indicava que houve um toque que havia atrapalhado o movimento do Arrascaeta. Pareceu apenas que ele errou o chute, um movimento natural dele. Mas, após o jogo acabar, teve essa imagem mostrando mais claramente esse toque e como ele mexe, interfere no movimento de pé do Arrascaeta. Na minha opinião, esse toque ele é suficiente para ser marcado pênalti, já que atrapalha o movimento e o jogador tem a preferência naquela situação. Por isso, na minha opinião, com essa imagem, eu consigo ver que deveria ser marcado pênalti. Mas isso não quer dizer que necessariamente a arbitragem cometeu um erro. Porque quando tivemos disponibilizado o áudio e as imagens do VAR, a imagem trava claramente esse toque, não fazia parte. Como podemos ver, as imagens não incluem elas. Tem apenas essas 4 opções de imagem, e nenhuma delas, na minha opinião, mostra claramente esse toque. Até no áudio, como você vai poder observar, na cabine do VAR, o juiz comenta sobre essa prioridade do Arrascaeta, mas as imagens mostradas não mostram claramente esse toque. Xuxa, só vamos ver se tem um contato aí. Bastante calma, tá? Por favor, não venha, não venha. Por favor, não venha. Perna esquerda aqui, vamos só check aqui. Por favor, sai Mais daí. calma. Não venha, não venha. Não, pô. Não venha. Olha aqui, Lucas. ó, prioridade, tá? Vamos lá, vem comigo. Ó o pé esquerdo com o pé esquerdo. casar contigo, tá? Sai, Enzo. Pé esquerdo com o pé esquerdo, tá? E a única imagem que mostra, ela não consegue deixar claro que houve uma interferência. Então, com base nessas imagens, o juiz não poderia voltar a sua decisão. E foi correta não chamar ele, a decisão de não chamar ele para rever no VAR, porque não tinha uma imagem clara que mostrava algo diferente do que vemos no campo. Claro, temos uma imagem que mostra esse lance, mas não foi disponibilizado pela arbitragem. Então a discussão não é um erro da arbitragem que estava em campo, mas sim o porquê que eles não tinham disponível essa imagem. Porque não tinha uma câmera a mais com uma visão melhor, já que a televisão tinha à disposição. Isso é uma outra conversa, mas o que me preocupa é que a arbitragem ainda continua com a mania de ter conversas fora do protocolo, tentando casar a opinião deles com a do juiz para eles tomarem uma decisão junta, sendo que esse não é o objetivo do VAR. O VAR é analisar a jogada e ver se houve um equívoco da parte do juiz ou não, e se ele deve ou não ser chamado para rever. Se esse tipo de procedimento continuar acontecendo, vai acontecer os mesmos erros que sempre aconteciam. Até como comparação, essa mesma situação aconteceu no São Paulo e Palmeiras, onde esse mesmo tipo de conversa houve e foi induzido a não ser chamado ao VAR o juiz. Então temos essa preocupação, não com o erro em si, mas com os protocolos do VAR, se vão ser cumpridos ou não, ou se vão ser melhorados. Ainda mais agora que a arbitragem ela é oficialmente profissional. Então precisamos ver se essa mudança, essa evolução vai continuar acontecendo. Mas na opinião de vocês, deveria ser marcado pênalti? Foi correta manter a decisão? Deveria ter mais imagens? Não deveria? As que tinham já eram suficientes? Tem alguma mudança que já precisa ser feita logo na arbitragem?